tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir bem? Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje vamos falar de uma live muito esperada, né? Já pode ir enviando para as pessoas, compartilhando a nossa live de um assunto bem relevante. Nós temos hoje como convidada especial uma advogada, especialista. Já deixa eu convidar ela aqui. Conta pra gente de onde que vocês estão nos assistindo. Qual que é a cidade? Eu falo aqui de Goiânia. Meu nome é Gisele, eu sou enfermeira. Vou convidar a doutora Ana Luísa Tangerino. Já convidar ela aqui. Doutora Ana. Aqui, Ana Luísa. Seja bem-vindo, pessoal de São Paulo. Que bacana. Sergipe, Campinas. Oi. O áudio tá bom? Ok. Vamos ver aqui, doutora Ana. Vamos ver se deu certo. Pessoal aqui de Lusiânia, do lado, DF. Bacana. Pessoal de Bahia, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal do Ceará. Deixa eu ver aqui. Ana, tá conseguindo? Tá conseguindo colocar? Vamos tentar novamente. Vamos ver aqui. Pessoal do Acre, Minas Gerais, Natal. Vamos ver aqui, vamos tentar novamente. Agora já deu certo. Opa! Boa noite Oi, a todos. tudo Tudo bem? bem? Boa noite. Boa noite. Noite. Obrigada por mais um convite, viu? Seja muito bem-vinda. Nós que agradecemos pela disponibilidade. É muito bom ter você aqui com a gente. E, pessoal, aproveita Agradeço. e vai mandando perguntas, né? No final, a gente vai estar fazendo algumas perguntas dos seguidores. Acredito também que no decorrer da live vamos estar respondendo algumas, né? E essa live é muito esperada, né? A gente vai estar falando sobre a Lei 14.705, né? De 25 de outubro de 2023. Novíssima, né? Quentinha. Fresquinha, fresquinha, saindo do forno. Sim. E a gente gostaria de saber quais são os direitos, né, estabelecidos nessa lei. Primeiramente, fica à vontade em se apresentar. Tá ótimo, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez pelo convite. Eu sou Ana Luísa, advogada especialista em direito previdenciário, né? E temos já alguma experiência na parte de benefício por incapacidade, né? Dentre elas com foco na fibromialgia, né? É um desafio junto aos médicos, junto à perícia do INSS, ao SUS, né? Frente a todo o tratamento, medicação, né? Certo. E lutando sempre para que a enfermidade seja vista com a seriedade que ela merece, né? E é muito bom ter profissionais como você, lutando junto, né, com os pacientes de fibromialgia, que infelizmente a gente sabe da dificuldade, às vezes por falta de informação, né? E assim, eu acredito que esse momento é um momento assim importantíssimo, o pessoal tirar dúvida, saber como que funciona, né? Exatamente o passo a passo. Né? Então, assim, a gente fica muito grato pela sua disponibilidade de ter esse momento aqui com a gente. Ah, e pessoal, deixa eu falar aqui rapidinho, antes dela começar.
Assista até o final da nossa live, que vai ter uma surpresinha para vocês. Um presente, um brinde muito especial que nós preparamos para vocês. Então, fica com a gente até o final, que tem brinde surpresa. Agora vamos, né? Vamos começar propriamente dito. Fala pra gente, então, que lei é essa, 14.705, que tá quentinha saindo do forno, o que significa isso, quais são os direitos, fique à vontade. Perfeito. A Lei 14.705 de 2023 é uma lei onde ela institui todo o tratamento, a fibromialgia e fadiga crônica, tá? Diretamente pelo SUS, tá bem? Então, o que isso quer dizer? Que as pessoas diagnosticadas com fibromialgia, com enfermidades que sejam atreladas ao trabalho, né? Que essas pessoas tenham direito ao tratamento multidisciplinar pelo SUS, tá? Então, médico, psicológico, psiquiátrico, reumatológico, muitas vezes até neurológico, tá? Com todos os exames, acompanhamento desses profissionais especializados e a parte também medicamentosa, né? Que é uma luta muito grande, porque se você for ver que os próprios remédios de alto custo e tudo mais, a gente está tendo pauta, né, no Sistema Único de Saúde, então foi uma baita de uma conquista, né, ter todos esses medicamentos, né? Além de terapias, exercícios, fisioterapias, então tudo isso está no rol do tratamento multidisciplinar do SUS, tá? Fisioterapia, enfim. E aí, com isso, você consegue ter uma qualidade de vida, né? E é muito bom. E conta pra gente, quando que essa lei entra em vigor? Olha, essa lei, ela acabou de ser aprovada, tá? Então ela está ali nos últimos trâmites para entrar em vigor, tá bem? Ela já foi aprovada pelo Senado em março e agora teve sanção presidencial, né? Então ela está nos últimos trâmites para entrar em vigor, né? Estamos ansiosos. E a partir dessa entrada, podemos tranquilamente exigir, né, tanto do SUS quanto estadual, municipal, que haja essa disponibilidade, sim, do tratamento como um todo, tá? É muito importante que venha de uma lei federal, né? Porque assim a gente pode exigir Brasil todo, tá? Não fica como está no presente momento, né, de um estado, um município aprova a fibromialgia como, né, uma parte que pode causar a deficiência e tudo mais. Tendo a lei federal, né, aplica a todos, né, e isso a gente começa a ter uma esperança, né, de que próximo a gente tenha sim uma lei reconhecendo a fibromialgia, né, dependendo do seu nível, enfim, como uma deficiência, né, para que a gente possa começar a exigir isso de um INSS, tá? Que a gente leve isso para outros setores, né? Falando já do INSS, Ana, vamos falar um pouquinho quais são os direitos, né, de quem tem a fibromialgia no INSS. O pessoal tem muita dúvida em relação a isso. Sim. Atualmente, o INSS, quando ele reconhece a fibromialgia, né, como uma enfermidade incapacitante ao trabalho, ele ainda assim ele concede o benefício quando você tem outra enfermidade, uma outra lesão, tá? É muito difícil você ver o INSS, praticamente impossível, né? Você vê o INSS conceder um benefício por incapacidade, sendo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, somente pela fibro, tá? Quando a gente tem algo assim, é no sul do país, onde
têm um costume de vanguarda, né? Esse reconhecimento e tudo mais. Mas Brasil afora, você precisa ter outra enfermidade ou outra lesão muito séria para passar, né? Então a gente costuma dizer que a gente tem que olhar em volta o que você tem além da fibro para que possa passar, né? Numa perícia do INSS ou judicial, né? Não dá para a gente também só condenar o INSS. Os médicos como um todo, né? Não podemos também generalizar, porém, a maioria não vê a seriedade da fibromialgia como deveria, tá? Eu acho que eu já contei isso aqui numa outra live, que certa vez, num laudo pericial judicial, um perito mencionou que a fibromialgia era uma doença da alma, tá? Então, é complicado você se deparar com isso, né? E aniquilou totalmente a incapacidade ao trabalho, todo o sofrimento daquela pessoa, né? Como se a pessoa fosse perturbada, por exemplo, né? Isso é muito sério. Isso é uma falta de respeito, Nossa, inclusive. com certeza. E uma falta de estudo, né? De estudo. Se formou, nunca mais passou por uma reciclagem, enfim. É inaceitável isso, mas acontece muito, tá? Infelizmente, ainda é a realidade de alguns lugares, né? Sim. E como que funciona a questão do auxílio-doença? Porque tem o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né? Como que funciona essa questão, Ana? A princípio, todo afastamento médico do INSS vem pelo auxílio-doença, tá? Então, se a pessoa tiver um auxílio-doença, uma incapacidade total e temporária, ela vira auxílio-doença, tá? Mesmo que seja total e permanente, o perito do INSS vai conceder auxílio-doença. Só mais para frente, com algumas prorrogações e tudo mais, é que eles normalmente viram, transformam em aposentadoria por invalidez, tá? Ainda assim, eu brinco, né, que é bem difícil. Então, quando a pessoa consegue uma aposentadoria por invalidez direto no INSS, essa pessoa é abençoada, né? Porque no costume é que você consiga uma aposentadoria por invalidez judicial e não direto ali no INSS, tá? Certo. E explica pra gente o que significa a sigla BPC, que BPC. inclusive tem várias pessoas já perguntando como que funciona. O BPC é o benefício de prestação continuada, tá? Ele é um benefício assistencial. Então, você não precisa contribuir para o INSS para ter direito ao BPC. Aliás, para as pessoas efetivamente que não têm como contribuir, né? Tanto para idoso quanto para pessoa com a deficiência, né? Uma deficiência que impeça de trabalhar, tá? De longo prazo. E isso tem que vir demonstrando em laudo médico e tudo mais, e a parte também social. Então você tem que ter uma renda por pessoa na mesma família, e aí para o BPC entende-se família as pessoas que moram embaixo do mesmo teto, até R$ 330 por pessoa, tá? Em 2023 são R$ 330, tá? Mas num caso que ultrapasse isso, tem uma dica. Então, se você faz um tratamento para fibromialgia, por exemplo, que não consta no SUS, que agora vai passar a constar, mas que até então não consta, você vai fazer esse pedido na Secretaria da Saúde do seu município, tá? Por escrito, e aí eles vão negar, porque não tem isso, né? Negando, pede para o médico fazer um relatório médico detalhado de tudo que você precisa. Tudo detalhado, né? Quantidade de horas, o tratamento e tudo mais, focado em fibromialgia. Não vai ter isso na Secretaria de Saúde ainda. Eles vão negar. Negando, você vai ter essa negativa, né?
Então, todo custeio de tratamento na parte privada, um plano de saúde e tudo mais, você consegue utilizar para baixar a renda familiar dessa pessoa, tá? É um absurdo. Por vezes você vê que o INSS indefere um BPC, que o pessoal mais conhece como LOAS, né? Nega por R$ 50 acima da renda familiar, tá? Então, quando você consegue documentar dessa forma, comprovar que o tratamento médico daquela forma, daquele detalhe, não tem no SUS, com a negativa escrita. Remédios, não tem no SUS, negativa escrita. Todo esse gasto que você tem, toda essa despesa, você consegue utilizar para baixar esse valor da renda familiar, tá? O grande problema é você fazer uma fibromialgia passar como deficiência, tá? E Por como isso, que faz, Ana, para provar para o INSS que o paciente tem fibromialgia? olha, além do relatório médico, tá? De um reumatologista, né? Um ortopedista, normalmente quem faz o tratamento mesmo tem sido o reumato, né? Mas em algumas cidades não existe essa especialidade, né? E aí vai contar com o clínico geral, tá? Mas precisa, né? O CID informando a fibromialgia e o que mais que essa pessoa possui, né? Uma lesão ortopédica, uma enfermidade psiquiátrica, né? Qual é a ocupação dessa pessoa profissional em carteira ou como que está o nível da fibromialgia, né? O que que a pessoa consegue e o que ela não consegue fazer no dia a dia dela, né? Ela precisa de alguém para fazer por ela. E aí a gente já vai jogando para um lado que é um fio, uma linha tênue, mas a gente já vai jogando, empurrando para uma deficiência, né? Você precisa de alguém para te ajudar a se trocar, te dar banho, né? Se deslocar, não pode ir para os lugares sozinho. Então, tudo depende do quadro, tá? Então, é muito importante que o médico detalhe, e esse também é o desafio, o médico detalhar, né? Eles fazem um relatório com o CID, está incapacitado ao trabalho. E muitas vezes coloca como indeterminado. Desta forma, como indeterminado o INSS, parece que já tem o botãozinho no negar automático, tá? Então seria de suma importância que os médicos colocassem um prazo grande, mas colocassem, né? Porque, por exemplo, agora foi aprovada, voltou, né, a passar aquela perícia que nós tínhamos na época da pandemia online. Só que agora tá tudo online. Você entra com o pedido e o INSS já vai jogando para online, né? Até 180 dias de afastamento. Isso é muito sério, né? Porque aí o médico tem que colocar um prazo maior para passar pelo perito. Perícia física. O perito já não olha para a pessoa, sequer examina, né? E tem dia que ela tá com uma dor maior, outra menor, depende, né? Mas é de suma importância, por exemplo, ela tem uma lesão no joelho e tudo mais, não consegue caminhar direito. Coloca isso no relatório. Precisa de bengala, coloca isso no relatório, sabe? Para quê? Para que o paciente possa ir na perícia usando a bengala da forma que ele se comporta no dia a dia, né? Porque é da forma que se ele comporta no dia a dia que o perito precisa ver para entender a incapacidade dele, né? A pessoa tendo um registro na carteira. Que registro que é esse? Então o médico coloca qual é a ocupação. Nós temos um código brasileiro de ocupação que é o CBO, tá? É obrigatório o médico colocar no relatório? Não, não é. Porém, se o médico tiver um pouquinho da informação da incapacidade ao trabalho, ele vai entender que nesse código do CBO
ali tem a descrição do que aquela pessoa faz. Isso é importante, porque são muitas profissões. E cada dia sai profissão nova. O perito do INSS não sabe o que todo mundo faz. Não tem ideia. Tá? Então, se você, médico, coloca o CBO e descreve aquela atividade que a pessoa faz, você dá uma chance maior para o seu paciente de ser aprovado, né? Numa perícia, por incapacidade ou por deficiência, né? Olha, essa pessoa, ela só teve atividade de doméstica, né? É trabalho braçal. Hoje ela está desempregada, perdeu a qualidade de segurado e já está em nível de deficiência. Como é que uma pessoa que tem a fibromialgia, que tem as lesões, vai trabalhar de doméstica ou de faxineira? Tem a menor condição, né? É desumano. Então, eles precisam entender que tem uma diferença de quem trabalha no escritório, sentadinho, né? Não vai de ônibus, não vai de metrô e tudo mais, e para quem precisa. Então, tem a diferença. Também a fibro também tem a parte psíquica, né? A confusão mental e tudo mais. Então, o médico ele precisa detalhar o quadro do paciente dele, tá? O grande problema é que tem uma fila gigantesca lá fora e o médico precisa atender todo mundo. Rápido, né? Então, a gente critica por um lado, mas também a gente vê que tem um outro lado que deveria melhorar, né? Colocar mais médicos, mais profissionais especializados de fato, né? Ligado à fibromialgia, assim como tantas outras enfermidades que ficam sem ter um tratamento correto, tá? Ver, tem algumas perguntinhas aqui de alguns seguidores que a gente já respondeu. Ah, tá. Isso aqui você já até respondeu em relação ao BPC, que não precisa estar pagando o INSS para ter direito ao BPC, é isso, né? Não precisa, até porque o BPC é para quem não tem um vínculo com o INSS, que tem uma incapacidade por longo período, mínimo de 2 anos, né? E tenha uma situação social que precisa, né, dessa parte para poder sobreviver, tá? Certo. Tem um aqui muito interessante, que inclusive vários seguidores fez a mesma pergunta. Meu benefício por fibromialgia foi negado pelo INSS. E agora? O que faz? E agora? Verificar toda a tua documentação, detalhe, né? Se tá certo, se não tá, como pode melhorar, né? E ingressar judicialmente, tá? Ingressar judicialmente. Para quem tem a possibilidade, para quem tiver a possibilidade, existem médicos que são chamados de médicos assistentes técnicos, tá? E ele te acompanha tanto na perícia do INSS quanto na perícia judicial, tá? Mas a gente sabe, entende que não é todo mundo que vai ter a condição de contratar esse profissional para acompanhar, né? É lógico que uma perícia na presença de um profissional desse tem outro comportamento, tá? Mas isso não quer dizer que é causa-ganha. Não existe causa-ganha. O advogado que disser para vocês que é causa-ganha, você corre dele porque tá maluco, né? Não depende dele, não tem como falar isso. Mas ajuda. Ajuda, tá? Para ter uma ideia e em que nível está a perícia do INSS, semana passada tive notícia de uma senhora com 57 anos na cadeira de roda, com balão de oxigênio, teve o benefício cortado. Um absurdo, né? Então, você imagina que está ali, gritante, com qualidade de segurado, e eles estão cortando, tá? Então, é o que eu sempre falo para todo mundo, não desanima, né? Por pior que seja, desafiador e tudo mais, respira e vamos. Porque se você desanima, é o
que parece que o sistema está esperando isso mesmo, né? Sabe? E é teu direito, né? Certo. Explica pra gente, Ana, como que funciona a aposentadoria e previdência para servidores públicos? Tem algo diferente? É da mesma forma? Como que é? Olha, para servidor público, como funciona? Normalmente, a pessoa vai passar em perícia, licença médica, né? O que no INSS a gente chama de auxílio-doença, no servidor público é licença médica, tá? E, infelizmente, chega uma hora que eles começam a negar também, e muitas vezes de forma até pior do que o INSS, tá? Temos servidores públicos que, por não ter como voltar a trabalhar, ficam com os proventos cortados, tá? Eles cortam mesmo. A pessoa concursada fica sem receber, né? Porque ela não tem como ir trabalhar. Então, numa parte como essa, ideal entrar judicialmente, né? Para que você consiga comprovar a tua incapacidade ao trabalho, né? Nessa parte de servidor público, agora o INSS está bem parecido, tá? Mas nessa parte de servidor público que você vai batalhar por uma aposentadoria por invalidez, é importante demais pesquisar a fundo para ver se a fibromialgia daquele servidor não veio como uma piora de um quadro, né? Com conexão ao trabalho dela. O ambiente de trabalho, a função, uma cadeira que ela sente e tudo mais. Um quadro reumatológico que piorou por conta do dia a dia naquele setor, né? Enfim, tudo isso pode estar atrelado ao ambiente de trabalho, tá? Tem a possibilidade disso e já tivemos alguns reconhecimentos de perito judicial reconhecendo um acidente de trabalho, né? Um nexo com a atividade de trabalho, a piora do quadro, tá? E isso vira um acidente de trabalho, né? Pela legislação. O que isso acrescenta para o servidor público? Na hora que ele for aposentado por invalidez, ele aposenta com 100%. E não uma aposentadoria parcial, que derruba o benefício dele, né? Que há de convir que a pessoa ela deixa de trabalhar e ela precisa do salário dela para que ela possa se sustentar sua família e muitas vezes arcar com um plano, né, para fazer um tratamento próximo do ideal, tá? Então, se ela não conseguir demonstrar o nexo da atividade com a piora e tudo mais do quadro dela, aí fica com uma aposentadoria parcial. Tem uma queda financeira grande, tá? Certo. Tá? Mas mesmo que ela não pleiteie uma aposentadoria, que ela pleiteie a concessão da licença médica ou o restabelecimento de uma licença médica, tá? Se o perito judicial entender que é o caso total e permanente, vira aposentadoria, tá? Certo. Ana, tem uma perguntinha aqui muito importante. Sim. Que vários seguidores fez, mudando um pouquinho, né, em relação como conseguir o cannabis pelo SUS. Olha, maravilha. Como conseguir cannabis pelo SUS? Relatório médico, tá? Prescrevendo o cannabis. Qual, né? O princípio ativo e tudo mais. E por que é que precisa para o seu tratamento, tá? Qual é o fundamento científico do porquê aquele tipo do óleo é o melhor para o seu tratamento, tá? E o que pode acontecer com você se você não tiver o acesso e tudo mais. Isso é ideal, tá? Tanto para o SUS quanto para plano de saúde, enfim. Porque com isso você faz o pedido, tira cópia, faz o pedido, faz o protocolo na Secretaria de Saúde, tá? Vindo negado, você pode entrar judicialmente contra o SUS, tá?
porque é obrigação deles. Até porque já é reconhecido pela Anvisa. Então, o SUS é obrigado quando tem na lista da Anvisa, tá? Então, e para quem vai para um plano de saúde, também é a mesma coisa. Só que aí um é contra o plano, outro contra, tá? o governo, tá bem? Certo. Ana, tem várias perguntas aqui, mas já foram respondidas no decorrer da live, foram algumas perguntas que a gente fez, que você acrescentou, mais algumas informações. Tem mais alguma coisa que você acha que é importante a gente estar orientando, explicando? Sim. Eu vi uma pergunta aqui perguntando de túnel do carpo e fibro, tá? Muitas vezes você precisa fazer um exame chamado eletroneuromiografia, tá? Para demonstrar a lesão e qual é o nível que ele está, tá? Então, nessa parte, você tendo fibromialgia, eletroneuromiografia, né, do túnel do carpo, a tua função, qual é a sua função, né? Qual o grau do túnel do carpo, ajuda bastante numa perícia médica. E foi como eu falei, muitas vezes vem a concessão do benefício por outra questão, e não pela fibro, mas ajuda, né? Sempre você corra atrás de um ortopedista, reumato, neuropsiquiatra, tá? E a fibro como uma piora do quadro, tá? Pré-existente. O que é piora? Tem a parte ortopédica, reumatológica, neuropsiquiátrica e veio a fibra, tá? Uma piora, né? Mudei a medicação, dosagem aumentou, mudou a medicação para uma dosagem mais forte. Tudo isso o médico tem que colocar no relatório, tá? Medicação mais forte, dosagem, uma piora, né? Apesar de todo o tratamento, ainda sem conseguir voltar ao trabalho, tá? Então, tudo isso precisa. Se a pessoa possui um efeito colateral do remédio, o médico tem que colocar o efeito colateral e quais, tá? Isso é muito importante, né? Aqui tem uma moça falando que em Ceará nem reumatologista tem pelo SUS, o que fazer? Então, com a lei vai começar a ter, porque é multidisciplinar, vai começar a ter, e se não for inserido na rede, você pode fazer denúncia no Ministério Público, tá? E ingressar também com uma ação contra o governo, tá bem? Isso é muito importante. Por quê? É feita a lei, mas isso não quer dizer que todo mundo vai respeitar, né? Então é importante que todos aqui saibam, sim, a lei é para todo o país, é uma lei federal. Tô vendo aqui, escrito aqui. E com isso, que as pessoas cobrem, né? Porque se a população não cobrar, ela se torna uma lei morta. Nada adianta a lei existir, né? Então, hidroginástica, tudo isso está na lei, tá? Porque mencionou exercícios, não mencionou o quê? Então, se o seu médico colocar hidroginástica, isso pode entrar como seu tratamento, tá? Então, a lei mencionou de uma forma um leque, tá? Ela não restringiu. Então, esse leque é importante pra gente depois brigar, tá? Certo. O pessoal está perguntando também sobre o colar de girassol. Colar de girassol. Vamos lá. É polêmico, né? Por quê? Várias perguntas sobre. Em muitos lugares o colar de girassol estão vislumbrando a fibromialgia, tá? Onde estiver na localidade com colar de girassol, fibromialgia, ótimo, tá? Mas a fibromialgia não é reconhecida ainda de maneira federal como deficiência. E é isso que a gente precisa começar a cobrar, né? Daqueles que nós elegemos, né? Para que eles olhem pra gente, tá?
Isso que a gente precisa começar a cobrar, porque se não cobrar, vai ficar algo ao estado aqui, o município ali, né? A gente precisa de algo federal, assim como essa lei agora do SUS, para que comece, né, avançar, né, e a gente chegue num tratamento, num INSS, num BPC, né, com maior dignidade, tá? Eu tô vendo aqui, negada 2 vezes, negada 3 vezes, negada. Infelizmente, enquanto a gente não tiver uma lei federal propriamente dita para a fibro, a gente vai passar bastante com isso ainda, tá? E foi o que eu falei, a gente ter a lei não quer dizer que tudo está resolvido, mas é em algo que a gente pode se apoiar para brigar, para discutir, para cobrar, né? Tem que cobrar. Uma pergunta aqui que eles estão fazendo bastante. Deixa eu ver aqui. Nossa, negado 11 vezes, Andréia. Dá até dor no coração. Dá. Aqui eu tinha separado um aqui. Lúpus Aqui não. e fibro na minha cidade, não consigo. Calma que vai começar, tá? E lúpus, então dá para você carregar bastante nos exames e relatórios do lúpus, da lúpus, hein? Tá? Tem mais alguma? Tem várias aqui ainda, né? Vai passar pela assistente social amanhã, Bruna? Boa sorte, hein? Boa sorte. Então, essas dicas aqui são para você. E dependendo das pessoas que morarem com você, pode ser que a assistente social não possa utilizar a renda dessas pessoas, tá? Idoso, aposentado por idade em um salário mínimo, ou que receba BPC em um salário mínimo, aposentado por invalidez em um salário mínimo, não pode usar a renda para o BPC, hein, Bruna? Certo. É eles estão perguntando aqui, muita gente perguntando, se é só o reumatologista que pode estar dando esse laudo. Não. Reumato, em algumas localidades que não tem o reumato, um ortopedista. Em outras localidades, o clínico geral, tá? Tem cidades que no judiciário não tem o perito especialista, tá? Não tem um reumato. E aí, infelizmente, já é até entendimento de tribunais e cortes superiores, que onde não possuir o médico especialista, vai o clínico geral. É triste isso. Demais. Porque nem sempre o médico tem uma proximidade, né? Em relação à fibra. Infelizmente. Sim. Ana, então acho que é isso. Tem mais alguma que você viu aí que a gente não falou ainda? Tenho fibromialgia, estava afastada durante 5 meses. Porém, também estou com hérnia. Opa! Ai, correu para cima e eu não vi mais. Com hérnia, enfim. Você vai precisar de exame novo, detalhado, relatório médico, faz aquele leque, né? Ortopédico, reumato, né? Tudo que você tiver que puder fazer exame, né? E relatório médico é importante, tá? 15 dias antes do final do seu benefício, você agenda uma prorrogação, tá? E aí você precisa subir no site, exame novo, relatório médico novo, tua carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência, carta do seu empregador nova, atualizada, mencionando o último dia de trabalho, tá? Agora, para quem não está em prorrogação, como a moça que passou e eu não consegui ver mais, você para agendar uma perícia agora, vai estar lá no nosso presentinho, isso anotado, tá online. Então, você vai subir a sua documentação, que ela tem que ter até 90 dias, tá? Exame, relatório médico até 90 dias, né? Pedindo até 180 dias de afastamento. Você vai passar por perícia nos seus documentos, tá? Maior do que 180 dias, você vai presencial. Não gosto disso, não foi legal,
Por quê? Se você precisar pedir uma prorrogação, não cabe. Você vai entrar na fila novamente, passar de novo. E o que isso acontece? Você tem o seu benefício, auxílio-doença. Ele vai fazer o recálculo e não continuar com o mesmo valor. Então, isso faz com que cada vez que a pessoa passe em perícia por documento, o benefício dela fique menor. Tá? Então, isso não é legal. Tá? Então, a pessoa ganha 3, vem para 2, 1,5, salário mínimo, uma loucura. Tá? Ana, e uma última perguntinha, senão a gente não consegue deixar a live salva e a gente ainda tem que falar do nosso presente. E o que fazer, o que o paciente pode fazer quando o médico negar esse laudo para ele? Olha, sempre a pessoa conhece aquele médico, ela já passou várias vezes com aquele médico. Entre com o celular gravando, entra na sua bolsa, né? Porque o sigilo médico não é daquele profissional, o sigilo médico é do paciente, tá? Então ela pode gravar, né? Negou, você não está pedindo para que ele minta no relatório, você está pedindo somente para que ele detalhe melhor, né? Coloque melhor no relatório para que você tenha uma chance maior de passar na perícia. Uma pessoa que falou, doutora, eu não entendi, e eu não sei o que ela não entendeu. Depois você me chama em inbox que eu te respondo. E aí, com isso, você pode fazer uma denúncia no Conselho Regional de Medicina da tua região, né? E, em muitos casos, se você conseguir comprovar erro médico, tá? Você pode processar esse médico, sim. Assim como você pode processar o perito, porque antes de perito, ele é médico, né? Hoje em dia estão sumindo com o nome dos médicos do INSS, mas judicial aparece o nome deles no laudo médico, tá? Quando a população começar a documentar e fazer processos robustos, pedindo indenização por erro médico, os médicos vão começar a pensar melhor, tá? Ana, muito obrigada. Passou tão rápido, né? Eu olhei aqui e falei... Passou sempre boa, né? Boa. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por trazer todas essas informações. Eu sempre falo que esse momento aqui é único e a gente sabe o quão importante, né, a gente consegue levar essas informações a pessoas que não têm acesso, às vezes por questão de localização, de estado, igual eu vi aqui que vários estados não tem reumatologista, infelizmente. Então, assim, as pessoas ficam até mesmo sem entender, sem saber os direitos delas. Então, assim, a gente agradece demais pela sua disponibilidade. E eu gostaria que você anunciasse o nosso presente para quem ficou até o final da live. Que maravilha! Então, para você que ficou até o final da live, 905 pessoas, ai, que maravilha! Olha, E fiz aqui... mil pessoas assistindo, eu não consegui visualizar aqui a quantidade, mas assim, foi um número muito bom, né? bom. E a gente fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Maravilha, eu fico muito feliz também pelo convite. Quem a gente não conseguiu responder, pessoal, fica tranquilo, eu respondo vocês no inbox do meu canal, tá? Estou à disposição. E o presente de hoje é para quem ficou até o final, um e-book feito direto, né? Que vai ficar o link na página, tá? Aqui da fibromialgia dor crônica, tá? De presente para vocês, mencionando de maneira resumida quais documentos, como pedir a perícia, principalmente agora que é uma novidade, né? A parte de como acessar o site do INSS, quais documentos básicos, né? Então, tá tudo nesse e-book, tá bem? Isso, gente, pessoal. Eu fico muito feliz. Passo a passo para você ir atrás do seu direito, do seu benefício. Exatamente, atualizado, né? Porque o direito previdenciário a gente dorme com uma regra e acorda com outra. Mas até a presente data está atualizado, sim. Tá, joia. Muito obrigada, doutora.
Gratidão a todos vocês que esteve aqui com a gente. Foi informado aqui que passamos de 1.350 pessoas nos assistindo. É muito gratificante esse momento. E um grande abraço para todos. Até a próxima. Vamos fazer outras lives, sim, com a doutora Ana Luísa Tangerino. Vamos deixar salva a live. E até a próxima. E assim que tiver novidades sobre a lei, a gente vem aqui e conta tudo para vocês. Um grande abraço. Outro. Até mais. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.